Novembro de 2022. O Brasil parou. O gigante de 1,93 m que ensinou o país a chamar de rock de alma brasileira foi embora numa terça-feira que ninguém vai esquecer. Erasmo Carlos, o Tremendão, morreu aos 81 anos e levou com ele segredos que só agora estão vindo à tona. Por 3 anos, Fernanda Passos ficou em silêncio, guardou as dores dentro de 4 paredes, espalhou as cinzas dele no mar, dormiu do lado vazio da cama. E agora, ela fala. Fala sobre as doenças que foram escondidas do público, sobre os bastidores de uma disputa judicial que rasgou a família por dentro, sobre o que de verdade aconteceu naquelas últimas horas no hospital, e sobre um gesto inesperado de Roberto Carlos, o rei, que cruzou as portas de um tribunal por lealdade ao amigo que perdeu. Você pensa que conhece a história do Tremendão? Você não conhece nem a metade. Bem-vindo ao Vidas por Trás da Fama. Eu sou o apresentador. E hoje você vai conhecer o lado que a mídia não mostrou, os bastidores que a família preferiu manter no escuro, e a verdade que Fernanda Passos carregou sozinha por 3 anos antes de decidir falar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações, porque aqui a história não para na superfície. Deixe também o seu like antes de começar, já que esse vídeo vai fundo onde poucos foram. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Isso nos ajuda muito. Agora, sem mais demora, o que realmente aconteceu quando as luzes se apagaram para o Tremendão? 22 de novembro de 2022. O país acordou com uma notícia que parecia impossível. Não porque Erasmo Carlos tivesse saúde de ferro, mas porque horas antes o cenário era completamente diferente. O Tremendão tinha recebido alta hospitalar, estado em casa, sorria, comemorava a vida com Fernanda Passos ao lado. E então, de forma abrupta e brutal, o quadro virou. Ele voltou ao Hospital Barra d'Or, no Rio de Janeiro, e dessa vez não saiu mais. A pergunta que ficou suspensa no ar e que até hoje não foi respondida completamente é: o que mudou tão rápido? A versão oficial informou que a causa do falecimento foi uma paniculite complicada por sepse de origem cutânea, condição que evoluiu para um quadro crítico e não respondeu ao tratamento. Mas o que poucos sabiam era que aquela internação de novembro de 2022 não foi um evento isolado. Erasmo Carlos já havia enfrentado pelo menos 2 internações graves nos meses anteriores, incluindo um quadro de edema pulmonar que o levou ao hospital e do qual ele chegou a se recuperar o suficiente para postar nas redes sociais comemorando a melhora. O público não fazia ideia da real fragilidade que se acumulava. O que torna esse capítulo ainda mais impactante é o timing. 2 meses antes, Gal Costa havia partido. O Brasil ainda processava aquela perda quando veio o golpe seguinte. E diferente de outros ídolos que morrem após longa batalha pública contra uma doença conhecida, o caso de Erasmo foi marcado por uma opacidade deliberada. Fernanda Passos e a família mantiveram os detalhes clínicos longe dos holofotes durante todo o período de internação. Era uma decisão consciente, proteger a dignidade dele até o fim. Mas essa decisão de silêncio teve um custo. Quando a notícia da morte chegou, ela chegou como um choque desigual. Fãs que o acompanhavam nas redes sociais tinham posts recentes com um tom esperançoso. Jornalistas que cobriam o caso não tinham acesso real à gravidade do quadro. E quando Roberto Carlos apareceu no velório, visivelmente destruído, relatando que Erasmo havia ligado para se despedir ainda durante a internação, o Brasil entendeu que havia uma camada inteira da história que nunca tinha sido contada. Uma ligação de despedida, feita em silêncio, sem câmeras, sem post. E esse foi o primeiro sinal de que a história do fim de Erasmo Carlos era muito mais complexa do que os comunicados oficiais deixavam transparecer. E Fernanda Passos era a única pessoa que tinha acesso a todos os andares desse edifício. As doenças escondidas, as conversas finais, os medos que ele nunca expôs publicamente. Por 3 anos ela guardou tudo isso. Até agora. O que ela carregou nesse período é o que esse documentário vai revelar, camada por camada, sem romantismo e sem omissão. 5 de junho de 1941.
Na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, nascia Erasmo Esteves, filho de uma mãe solteira chamada Maria Diva Esteves, em um lar humilde onde a ausência paterna era uma ferida aberta. O menino, que um dia seria chamado de Tremendão por milhões, cresceu sem saber quem era o seu pai. Esse encontro só aconteceria aos 23 anos, quando Erasmo já tinha nome, discos gravados e fama em construção. Um detalhe biográfico que ele raramente expôs publicamente e que explica muito sobre a intensidade com que ele buscava vínculos afetivos ao longo da vida. A Tijuca dos anos 1950 era um bairro de encontros improváveis e decisivos. Foi ali, nas ruas e nos quintais da Zona Norte carioca, que o jovem Erasmo se aproximou de um garoto chamado Sebastião Rodrigues Maia, que o mundo conheceria décadas depois como Tim Maia. Foi Tim quem colocou um violão nas mãos de Erasmo pela primeira vez e ensinou os seus primeiros acordes. Uma cena simples, de adolescentes trocando música numa tarde qualquer, que mudaria para sempre o rumo da música popular brasileira. Sem esse encontro, o Tremendão talvez nunca tivesse existido. Pouco depois viria o terceiro vértice do triângulo que definiria uma era. Roberto Carlos entrou na vida de Erasmo ainda na adolescência pelo caminho mais natural possível, o amor compartilhado pelo rock. Elvis Presley, Chuck Berry, Bob Nelson, esses nomes circulavam entre os dois como senhas de um clube secreto. Eles moravam no mesmo universo sonoro antes mesmo de dividirem palcos. E o que começou como afinidade musical entre garotos do mesmo bairro se transformaria em uma das parcerias mais longas e frutíferas da história da música brasileira. Mais de 500 composições ao longo de décadas. Mas havia uma faceta de Erasmo Carlos que o palco sistematicamente escondia. Por trás da irreverência do Tremendão, existia um homem marcado por perdas precoces e por uma sensibilidade que ele raramente deixava aparecer em entrevistas. Crescer sem pai, em condição humilde, com uma mãe que precisava sustentar a família sozinha, moldou nele uma capacidade de empatia fora do comum. E também uma necessidade profunda de pertencimento. Amigos próximos relataram ao longo dos anos que Erasmo era o tipo de pessoa que ligava para saber como você estava, que aparecia nos momentos difíceis sem ser chamado, que guardava datas e lembranças com uma fidelidade que surpreendia. Foi esse homem, e não apenas o ídolo do rock, que Fernanda Passos conheceu quando se aproximou dele já na maturidade. Ela não encontrou o Tremendão das capas de disco, ela encontrou Erasmo Esteves, o menino da Tijuca que aprendeu violão com Tim Maia, que só conheceu o pai aos 23 anos, que perdeu a ex-esposa e depois o filho, e mesmo assim voltou a amar com a mesma intensidade da primeira vez. Compreender essa origem é fundamental para entender por que a sua partida afetou tanta gente de formas tão diferentes. E por que o que veio depois dela foi muito mais do que uma simples disputa de herança. Por meses após 22 de novembro de 2022, a narrativa pública era de união. Leonardo e Gil Esteves, os dois filhos vivos de Erasmo Carlos, e Fernanda Passos, apareciam como um bloco coeso diante da dor. Nas redes sociais, as homenagens se misturavam. Os filhos compartilhavam memórias do pai. A viúva escrevia cartas que o Brasil inteiro lia em silêncio. A imagem construída era a de uma família que, apesar da diferença geracional e das complexidades naturais de um segundo casamento, havia encontrado no luto um terreno comum. Essa imagem não durou. O primeiro fissura veio do lado jurídico e chegou de mansinho, sem barulho. Erasmo morreu sem deixar testamento formal. Esse detalhe, aparentemente burocrático, abriu uma caixa de complexidades legais que ainda hoje não foi completamente fechada. O casamento entre ele e Fernanda havia sido realizado em janeiro de 2019 sobre o regime de separação total de bens, uma exigência da legislação brasileira para uniões em que um dos cônjuges já havia ultrapassado os 70 anos de idade. Na prática, isso significava que Fernanda, por lei, não tinha direito automático à herança do marido. O patrimônio, estimado em cerca de 4 milhões de reais, incluindo direitos autorais, imóveis e acervo artístico acumulado em mais de 6 décadas de carreira, precisaria ser dividido exclusivamente entre os herdeiros legais, os filhos, Leonardo e Gil.
Em um gesto inicial de boa-fé que surpreendeu quem esperava conflito imediato, os filhos consentiram que Fernanda permanecesse na cobertura do casal no Rio de Janeiro e, mais do que isso, concordaram em nomeá-la administradora do espólio. Foi um acordo informal, baseado em confiança e respeito pela figura que havia cuidado do pai nos anos finais. Por alguns meses, o inventário correu com relativa tranquilidade, mas à medida que o processo avançava e os bens iam sendo catalogados, a tensão foi aumentando nos bastidores. O ponto de ruptura foi o acervo histórico. Instrumentos musicais, objetos pessoais, itens simbólicos de décadas de carreira que tinham valor não apenas financeiro, mas cultural e afetivo. Em 2024, colunas especializadas e portais de entretenimento noticiaram que Leonardo e Gil haviam recorrido à justiça para solicitar a recuperação de parte desse acervo, argumentando que determinados itens deveriam ser preservados como patrimônio cultural e não poderiam ser administrados de forma isolada dentro do inventário. A implicação da medida era direta. Os filhos questionavam decisões tomadas por Fernanda na gestão do espólio. O que estava em jogo não era apenas dinheiro, era a narrativa, era a memória, era a resposta para uma pergunta que divide opiniões até hoje. Quem tem o direito de guardar a história de um ídolo? A mulher que dormiu ao lado dele nos últimos anos, que segurou a sua mão até o último batimento, que espalhou as suas cinzas no mar? Ou os filhos que carregam o seu sangue, o seu sobrenome e décadas de convivência que antecederam em muito a chegada de Fernanda? Esse conflito, silencioso nos tribunais, mas explosivo nos bastidores, é o coração pulsante de tudo que veio depois. A cobertura do casal no Rio de Janeiro virou, depois de 22 de novembro de 2022, um lugar de dois tempos simultâneos. Do lado de fora, o mundo seguia. Fãs depositavam flores, homenagens pipocavam nas redes. Programas de televisão exibiam especiais sobre a carreira do tremendão. Do lado de dentro, Fernanda Passos vivia uma realidade que ela mesma descreveu como fisicamente insuportável. Não era luto no sentido poético que os discursos de velório costumam romantizar. Era uma dor com endereço, com cheiro, com horário marcado para doer mais. Ela foi explícita sobre isso de uma forma que desarmou até quem a criticava. Em publicações que acumularam centenas de milhares de interações, Fernanda descreveu a agonia de acordar e não encontrar o gigante de 1,93 m ocupando o espaço que era dele. Escreveu sobre o cheiro dele na casa e sobre o medo de que esse cheiro fosse embora. Chegou a revelar que evitava tomar banho nos primeiros dias porque não queria lavar os rastros físicos que ele havia deixado nela. "Tá difícil lavar você de mim. Não quero que saia nada de mim. Nada", escreveu. Em palavras que transformaram um perfil de rede social num documento humano de rara honestidade. Mas os bastidores daquele período guardavam camadas que os posts não mostravam. Fernanda não estava apenas processando a ausência do marido. Ela estava simultaneamente gerenciando a casa, os compromissos do espólio, o fluxo de pessoas que chegavam, os documentos que precisavam ser assinados e as expectativas de uma família inteira que olhava para ela como ponto de contato com a memória de Erasmo Carlos. Fontes próximas ao círculo do cantor relataram que o período imediatamente após o falecimento foi de uma intensidade administrativa que contrastava brutalmente com a fragilidade emocional que Fernanda expunha publicamente. Foi também nesse período que afloraram as primeiras tensões com parentes distantes de Erasmo. Em publicações que ela fez nas redes sociais, sem citar nomes diretamente, Fernanda deixou clara a sua mágoa com a presença de determinados familiares no velório. Pessoas que, na sua avaliação, haviam mantido distância do cantor enquanto ele estava vivo e apareceram apenas na despedida. Ela escreveu que a verdadeira família de Erasmo eram seus filhos Leonardo e Gil, seus netos, suas noras, os médicos que lutaram por ele, os parceiros de estrada e ela própria. Era uma delimitação pública de quem pertencia ao círculo de afeto real e quem estava ali por outros motivos. O detalhe que poucos perceberam naquele momento foi o seguinte: ao fazer essa delimitação, Fernanda estava também, consciente ou inconscientemente, posicionando a si mesma como guardiã legítima da memória de Erasmo Carlos. Não como herdeira legal, ela sabia que a lei não lhe garantia isso, mas como herdeira afetiva, moral e narrativa. Essa distinção, que parecia apenas emocional nos primeiros meses de luto, ganharia peso jurídico concreto quando o inventário começasse a mostrar suas rachaduras.
E quando os tribunais entrassem em cena, o que havia sido construído naqueles bastidores, silenciosamente, post a post, carta a carta, já tinha formado uma narrativa poderosa o suficiente para ser ouvida até por um rei. Quando Erasmo Carlos partiu sem deixar testamento, o sistema jurídico brasileiro passou a ditar as regras de um jogo que ninguém na família havia combinado jogar. O processo de inventário foi aberto formalmente nos meses seguintes ao falecimento. E o primeiro documento relevante que emergiu desse processo foi também o mais revelador sobre o estado real das relações internas. Leonardo Esteves, Gil Esteves e Fernanda Passos assinaram juntos o pedido de abertura do espólio e nomearam a viúva como administradora provisória dos bens. No papel, era um acordo. Na prática, era um prazo com data de vencimento que ninguém anunciou. O patrimônio a ser inventariado era significativo. Estimativas baseadas em reportagens especializadas apontavam para um montante em torno de 4 milhões de reais, distribuídos entre imóveis no Rio de Janeiro, direitos autorais de um catálogo com mais de 500 composições, parte delas em coautoria com Roberto Carlos, e um acervo de objetos pessoais e artísticos acumulados ao longo de mais de 6 décadas de carreira. Esse acervo incluía instrumentos musicais, figurinos históricos, registros fotográficos, correspondências e itens que tinham valor cultural muito além do financeiro. O ponto de inflexão no processo aconteceu quando a gestão desse acervo passou a ser questionada internamente. Em 2024, portais especializados em entretenimento e colunas de jornalismo cultural noticiaram que os filhos, Leonardo e Gil, haviam protocolado na Justiça do Rio de Janeiro um pedido formal para a recuperação de itens específicos do acervo histórico do pai. O argumento central era que determinados objetos possuíam valor de patrimônio cultural e precisavam ser preservados com critérios que iam além da administração convencional de um inventário. A petição sinalizava de forma inequívoca que a confiança depositada em Fernanda havia encontrado seu limite. O que os documentos judiciais revelavam nas entrelinhas era uma disputa sobre algo mais profundo do que bens materiais. Era uma disputa sobre narrativa de memória. Quem controlava o acervo controlava a história que seria contada sobre Erasmo Carlos dali para frente. Controlava quais fotos seriam licenciadas, quais objetos seriam doados para museus, quais itens seriam preservados para os netos e quais fragmentos da vida privada do cantor permaneceriam fora do alcance público. Para os filhos, esse controle era uma questão de herança legítima. Para Fernanda, era uma questão de fidelidade a um homem que ela conhecia melhor do que qualquer documento judicial poderia capturar. O processo segue correndo na justiça e ainda não tem sentença definitiva, mas o rastro documental deixado até aqui já é suficiente para revelar uma verdade desconfortável. O legado de Erasmo Carlos não pertence a ninguém de forma simples ou pacífica. Pertence simultaneamente a uma viúva que o amou nos anos finais, a 2 filhos que carregam seu sangue, a um país que o ouviu por décadas e a uma justiça que precisa traduzir em números e parágrafos algo que resiste a qualquer tipo de tradução. E é exatamente nessa impossibilidade que o conflito encontra o seu combustível mais duradouro. Por 3 anos, Fernanda Passos administrou seu luto em 2 registros paralelos. No primeiro, o público. Posts carregados de emoção, cartas abertas, desabafos que o Brasil inteiro leu e compartilhou. No segundo, o privado, batalhas jurídicas, tensões familiares, decisões administrativas tomadas sob pressão emocional intensa, numa casa que ainda cheirava ao homem que havia partido. Quando esses 2 registros começaram a colidir, o silêncio que ela havia mantido sobre os detalhes mais duros da história ficou insustentável, e Fernanda decidiu falar. A primeira camada da sua denúncia não foi feita em tribunal. Foi feita nas redes sociais, com a precisão cirúrgica de quem sabe exatamente o que está dizendo e para quem está dizendo. Sem citar nomes diretamente, ela construiu uma narrativa sobre presença e ausência, sobre quem esteve ao lado de Erasmo Carlos nas internações, nas madrugadas de dor, nas consultas médicas que o público nunca soube que aconteceram, e sobre quem apareceu apenas quando as câmeras dos programas de televisão estavam ligadas, ou quando o inventário passou a ter números concretos na mesa. A mensagem era clara para quem conhecia os bastidores, mesmo que os nomes permanecessem fora do texto.
A segunda camada foi mais específica e mais grave. Fernanda revelou em momentos distintos de entrevistas e publicações que as doenças de Erasmo Carlos nos últimos anos foram deliberadamente mantidas longe do conhecimento público e que essa decisão havia sido tomada pelo próprio cantor, com o apoio dela. Erasmo não queria que a sua fragilidade física virasse pauta, não queria que os fãs o vissem diminuído, não queria que a última imagem que o público guardasse dele fosse a de um homem lutando contra o próprio corpo num leito de hospital. Essa escolha, que era legítima e digna, teve uma consequência direta. Quando ele morreu, o choque foi proporcional ao tamanho do segredo que havia sido guardado. Mas havia uma terceira camada, e essa é a que mais incomoda. Fernanda deixou transparecer em diferentes momentos que o período de maior vulnerabilidade de Erasmo havia sido também o período de maior exposição dele a pressões externas que ela considerava inadequadas. Sem transformar acusações vagas em denúncias formais, ela construiu ao longo dos meses um retrato de um homem que nos seus anos finais precisava de proteção e que nem sempre encontrou essa proteção nos lugares onde deveria estar garantida. Essa narrativa, combinada com os questionamentos jurídicos que vieram depois, criou um quadro de leitura que os filhos naturalmente contestam. O ponto mais delicado de toda essa denúncia silenciosa é o que ela revela sobre o casamento em si. Fernanda Passos e Erasmo Carlos viveram uma relação que durou cerca de 12 anos, sendo 3 deles como casados legalmente. Nesse período, ela esteve presente em internações que o público desconhecia, em diagnósticos que foram administrados longe dos holofotes e em conversas que nunca serão reproduzidas, porque só ela as ouviu. Quando ela diz que a família de Erasmo éramos seus filhos, seus netos, suas noras, seus parceiros de estrada, seus médicos e eu, não é apenas uma declaração emocional, é uma declaração de posição. É ela dizendo com todas as letras que esteve onde outros não estiveram e que isso, na sua visão, conta. Existe um custo específico para quem escolhe amar alguém maior do que a vida comum comporta. Fernanda Passos descobriu esse custo de forma progressiva. Primeiro no julgamento público que acompanhou o relacionamento desde o início, depois na solidão institucional que o regime de separação total de bens criou, e finalmente na brutalidade silenciosa de um processo jurídico que transformou a memória de um homem em linhas de planilha. A consequência mais imediata da morte de Erasmo Carlos para ela não foi apenas a dor do luto, foi a descoberta de que o amor, por mais real e profundo que seja, não tem peso legal, quando não está acompanhado de documentos no formato correto. O regime de separação total de bens, imposto pela legislação brasileira para casamentos em que um dos cônjuges tem mais de 70 anos, pune relacionamentos genuínos tanto quanto os oportunistas. Fernanda não tinha direito automático a nada do que Erasmo havia construído ao longo de 6 décadas. Nem à cobertura onde moravam, nem aos direitos autorais, nem aos objetos que ela conhecia pelo nome e pela história. A permanência dela na casa foi um gesto de generosidade dos filhos, não uma garantia legal. E gestos de generosidade têm prazo de validade quando o inventário começa a mostrar números reais. A consequência jurídica mais concreta foi o pedido feito por Leonardo e Gil em 2024 para a recuperação de itens do acervo histórico do pai. Mas a consequência humana mais profunda foi o isolamento progressivo de Fernanda dentro de uma narrativa que ela havia ajudado a construir. Por meses, ela era a voz do luto de Erasmo. Quando os bastidores jurídicos vieram à tona, parte do público que havia se comovido com suas cartas passou a questionar se a sua posição como guardiã da memória do cantor era legítima ou estratégica. Essa dúvida é a consequência mais cruel, porque apaga a complexidade real de uma história que não cabe em nenhuma das duas categorias simples. Para os filhos, a consequência também não foi simples. Eles perderam o pai e precisaram negociar a sua memória com alguém que tinha uma versão diferente e mais recente dela dentro de um processo jurídico frio, enquanto o Brasil assistia. O inventário não encerrou. A disputa pelo acervo não foi resolvida. Fernanda ainda mora na cobertura. O que existe até agora é uma família fragmentada em torno de um legado grande demais para caber inteiro em qualquer acordo.
Quando as informações sobre a disputa judicial em torno do espólio de Erasmo Carlos começaram a vazar para a imprensa, o público não ficou neutro. Nunca fica. O Brasil tem uma relação particular com seus ídolos. Uma mistura de propriedade afetiva e julgamento moral que transforma qualquer conflito envolvendo a memória de um artista amado em tribunal das redes sociais. E no caso de Erasmo Carlos, esse tribunal foi convocado com uma velocidade que refletia o tamanho da ferida que a sua morte havia deixado aberta. A divisão foi imediata. De um lado, quem defendia Fernanda Passos com a mesma emoção com que havia acompanhado os seus posts de luto. Para esse grupo, ela era a mulher que havia estado presente quando importava. Nas internações, nas madrugadas difíceis, nos momentos de cuidado real. Ela cuidou dele até o fim. Ninguém tem o direito de tirar o que ela construiu junto com ele. Do outro lado, a diferença de 49 anos entre os dois nunca havia sido completamente digerida, e o conflito judicial reativou suspeitas antigas com força renovada. Ignorando um dado inconveniente, Erasmo tinha 69 anos quando o relacionamento começou. Era lúcido e absolutamente capaz de fazer as suas próprias escolhas. O que virou o jogo da opinião pública foi a entrada de Roberto Carlos na equação. Quando colunas especializadas noticiaram que o rei foi pessoalmente ao Fórum do Rio de Janeiro em 12 de novembro de 2025 para depor em favor de Fernanda, o termômetro das redes subiu de forma abrupta. Roberto não é apenas um cantor, é uma instituição, um símbolo de lealdade. Quando ele escolhe um lado, o peso dessa escolha é desproporcional. E o fato de também ter oferecido apoio financeiro à viúva durante o processo foi interpretado como um aval moral que nenhum comentário de internet consegue superar. Novembro de 2025. 3 anos após a morte de Erasmo Carlos, o processo que deveria ter sido encerrado muito antes ainda ocupa salas de tribunal no Rio de Janeiro. O inventário, que começou com um acordo de boa-fé entre Fernanda Passos e os filhos Leonardo e Gil Esteves, evoluiu para uma disputa que envolve advogados, depoimentos e decisões judiciais que ainda não tem data para terminar. O que era para ser um processo de partilha virou um capítulo à parte na história do Tremendão, e talvez o mais revelador de todos. O acontecimento mais recente e mais impactante desse processo foi o depoimento de Roberto Carlos. Em 12 de novembro de 2025, o rei compareceu pessoalmente ao Fórum do Rio de Janeiro e prestou testemunho em segredo de justiça a favor de Fernanda Passos. A informação foi confirmada por colunas especializadas baseadas em fontes próximas ao processo. Roberto não enviou uma carta, não mandou um representante. Foi ele mesmo, pessoalmente, aos 83 anos, até um tribunal para falar em favor da viúva do homem que chamava de irmão. Esse gesto, num homem conhecido por manter distância de polêmicas públicas, diz mais do que qualquer depoimento poderia conter. Paralelamente ao depoimento, surgiram relatos de que Roberto Carlos também estaria oferecendo apoio financeiro direto a Fernanda Passos enquanto o processo corre. A informação, não confirmada oficialmente, circulou em veículos de entretenimento, com fontes identificadas como próximas ao círculo do cantor. Se confirmada, representa um nível de envolvimento que vai muito além da lealdade simbólica. É uma intervenção concreta numa disputa que, sem esse suporte, deixaria Fernanda em posição de extrema vulnerabilidade financeira diante de um inventário que legalmente não lhe garante nada. Do lado dos filhos, Leonardo e Gil mantêm posição reservada publicamente. Não há declarações abertas de conflito, não há ataques diretos à viúva nas redes sociais e não há movimentos que sugiram uma ruptura total e definitiva. O que existe é um processo judicial em andamento, com pedidos protocolados e prazos correndo. A linguagem fria da justiça aplicada a uma história que tem muito pouco de frio. A ausência de declarações públicas dos filhos é, por si só, uma declaração. Significa que a batalha está sendo travada onde eles escolheram travá-la, dentro dos autos, longe das câmeras. Fernanda Passos, por sua vez, alternou entre períodos de silêncio nas redes e momentos de retorno público que coincidem com os movimentos do processo. Cada vez que uma nova informação sobre o inventário vaza para a imprensa, a sua presença digital se intensifica,
não necessariamente com referências diretas ao processo, mas com posts que reafirmam a sua posição como guardiã legítima da memória de Erasmo. É uma estratégia de narrativa paralela ao tribunal. E até agora, com o apoio visível de Roberto Carlos e a simpatia de uma parcela significativa do público, essa estratégia tem mantido Fernanda como protagonista de uma história que, 3 anos depois, ainda não encontrou o seu ponto final. No fim de toda grande história, existe uma verdade que resiste a todos os advogados, a todos os posts e a todos os depoimentos. No caso de Erasmo Carlos, essa verdade tem uma forma simples e incômoda. Um homem que atravessou 6 décadas fazendo música sobre amor, sobre perda e sobre recomeço, viveu exatamente isso: amor, perda e recomeço, e morreu sem conseguir proteger juridicamente as pessoas e as memórias que mais importavam para ele, não por descuido, por confiança. E a confiança, quando não está respaldada por documentos, vira disputa. A ausência de testamento é o dado mais revelador de toda essa história. Erasmo Carlos era um homem inteligente, experiente e cercado de pessoas que entendiam o mundo jurídico. Havia passado por um casamento longo, pela perda da ex-esposa Narinha em 1995, pela morte do filho Alexandre em 2014 e por anos de batalhas de saúde que tornavam a questão da herança algo concreto e urgente. E ainda assim, quando partiu em novembro de 2022, não havia deixado nenhuma instrução formal sobre o que deveria acontecer com o que construiu. Esse silêncio documental é provavelmente o maior mistério de toda a narrativa, e Fernanda Passos é a única pessoa que poderia explicá-lo com precisão. A verdade sobre Fernanda também é mais complexa do que qualquer lado do debate público consegue admitir. Ela não é a santa que os seus defensores pintam, nem a vilã que os seus críticos insistem em enxergar. É uma mulher que entrou numa história maior do que ela. Amou com intensidade documentada, perdeu o marido em circunstâncias brutalmente rápidas e se viu sozinha diante de um sistema jurídico que não reconhece amor como critério de herança. O que ela fez com essa situação, os posts, as cartas, o luto público, o posicionamento estratégico nas redes, pode ser lido como manipulação ou como sobrevivência. Provavelmente é as duas coisas ao mesmo tempo. A verdade sobre os filhos, Leonardo e Gil, também é humana. Eles não são antagonistas numa história de amor. São filhos que perderam o pai e que agora precisam negociar com uma mulher que tem uma versão diferente e mais recente da vida dele. Uma versão que eles não presenciaram completamente. Pedir a recuperação de itens do acervo histórico do pai não necessariamente é ganância. Pode ser a única forma que encontraram de manter uma conexão concreta com a memória de um homem que pertencia a eles, antes de pertencer ao Brasil e antes de pertencer a Fernanda. A verdade final sobre Erasmo Carlos é que ele foi exatamente o que as suas músicas diziam que ele era. Um homem que acreditava no amor acima das convenções, que recomeçou quando deveria ter desistido, que escolheu a leveza quando a amargura seria mais fácil. E é precisamente por isso que a disputa em torno do seu legado dói tanto, porque trai o espírito do homem que a originou. Erasmo não queria que as pessoas que amou se destruíssem em tribunais por causa dele. Mas o amor, quando encontra a finitude, nem sempre obedece às intenções de quem partiu. Às vezes, vira batalha, às vezes, vira silêncio, e às vezes, como nesse caso, vira os dois ao mesmo tempo. Erasmo Carlos partiu, mas a sua história provou que certas partidas não encerram nada, elas apenas abrem novos capítulos que ninguém pediu para escrever. Fernanda Passos quebrou o silêncio. Roberto Carlos foi até um tribunal por lealdade, e uma família inteira ainda busca um acordo que o próprio Tremendão não deixou por escrito. O que fica é a pergunta que esse documentário não pode responder por você. Quando um ídolo parte, a quem pertence a sua memória? Se esse conteúdo te fez pensar, te fez sentir ou te fez lembrar do Tremendão com outros olhos, deixe o seu like agora. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ative o sino das notificações para não perder nenhum documentário. Diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Essa informação nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo nesse nível. Até o próximo vídeo.